Jeremias capítulo 1, versículo 11. Diz o seguinte: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para o quê? Cumprir. Agora o povo assim, um povo animado. Mas você está vendo aqui, vamos dar uma paradinha aqui. Você vê que Jeremias está aqui resolvendo uma situação. Deus está querendo mostrar para ele o poder da palavra de Deus, o poder da palavra dele. E ele pergunta: Jeremias, o que é que você está vendo? Ele fala o que ele vê. E o versículo importante nosso desse domingo é esse aqui: Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu velo pode ter significados de vários sentidos. Eu guardo a minha palavra para ela que se cumprir. Eu vigio a minha palavra para ela que se cumpra. Então é algo muito interessante para nós usarmos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida. Nós podemos trazer um pouco para a nossa história que nós estamos vivendo nesses dias de hoje. Que você vê que Deus fala o seguinte: olha, eu velo. Eu guardo para que a minha palavra se cumpra. A palavra de Deus tem se cumprido na nossa vida? Tem se cumprido na sua? Tem se cumprido? Porque se você olha bem, ele fala assim, ó, eu velo, eu guardo para que ela se cumpra. Então eu não deixo ela sozinha, eu não deixo ela ir sem caminho, eu não deixo que ela vá e aconteça qualquer coisa. Não, muito pelo contrário. A partir do momento que a minha palavra é dita, então ela tem que o quê? Se o quê? Cumprir. Ela tem que se cumprir. Ela não pode voltar vazia de onde ela foi. Ela não pode bater numa parede, igual estamos aqui falando, bater numa parede e voltar. Ela tem que se cumprir. Ela tem que fazer conforme a palavra do Senhor diz. E é assim que tem que ser na nossa vida. Nós estamos falando sobre o tema desse mês, é sobre o quê? Fé, né? Como foi janeiro e como vai continuar sendo. A fé. Porque é assim que tem que ser a nossa fé. Quando nós colocamos isso no nosso coração, colocamos essa fé, essa ousadia de crer e acreditar em Deus, essa fonte, essa coisa que nos faz nos despertar, nós temos que acreditar também na palavra de Deus, porque ela o quê? Ela se cumpre. Ela tem que se cumprir. Então nós temos que acreditar no nosso poderoso Deus, na palavra dele, porque ela se cumpre. Nós estamos vendo que ele fala, olha, eu velo, eu guardo, eu vigio para que ela se cumpra. Eu estou observando até onde ela vai, porque ela tem que se cumprir. Ela vai se cumprir. Ele está mostrando para Jeremias, está vendo, Jeremias? É assim que acontece com a minha palavra. Eu estou te mostrando, você está iniciando aí o seu caminhar. Você vê que aqui é Jeremias 1 ainda. Ele está mostrando para Jeremias, está vendo, Jeremias? Eu estou aqui te mostrando, porque eu cumpro a minha palavra. A minha palavra ela tem que se cumprir, ela tem que ser realizada. E é assim na nossa vida também. Nós podemos pegar para os nossos dias de hoje. A palavra de Deus tem que se cumprir na nossa vida. Foi deixado promessas para nós, promessas para mim e para você. Situações foram deixadas para nós. Tem se cumprido na nossa vida? Se não tem, nós temos que começar a se perguntar por quê, né? Por que não está acontecendo? Por que as situações na nossa vida não têm se cumprido? Porque Jesus, Deus diz que várias coisas iam se cumprir. Quando você aceitasse Jesus, a sua vida seria diferente. Mas você fala assim, nada mudou. O que está acontecendo? Tem um porquê, não tem? Porque era para se cumprir. Porque a palavra de Deus se cumpre. Nós temos que estar sempre atentos a isso, sempre observando isso. Porque a palavra ministrada sobre nós, ela se cumpre. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Aqui nós vamos começar a entender o porquê. Provérbios 4. Aqui nós vamos começar a entender porque às vezes não está se cumprindo.
Provérbios 4:20. Diz o seguinte: filho meu, atenta para o quê? Para o quê? As minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. E aqui ele continua dizendo, o versículo que todo mundo conhece: por tudo, sobre tudo que vai guardar, guarde seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Mas eu quero aqui no versículo 20, atente bem, porque ele fala: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas... O que ele fala? As minhas o quê? Razões. Inclina o teu ouvido. Aqui que nós às vezes estamos falhando. Porque aqui começa a complicar o nosso achismo de nós acharmos que sabemos de tudo. Aqui nós começamos a nos atrapalhar. Por quê? É o seguinte, ele fala: as minhas razões. As razões de quem? De Deus, né? As minhas razões, as razões de Deus. Inclina os seus ouvidos, inclina, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclinam os teus ouvidos. As razões de Deus. Aí começa a complicar. Por quê? Muitas das vezes nós queremos o quê? As nossas razões. Não, mas eu sei que está complicado. Olha, eu sei que é difícil. Olha, as coisas estão acontecendo na minha casa, o senhor não sabe por que eu estou passando por isso. A minha vida está indo de mal a pior. Eu não sei como é que está acontecendo, não sei como é que está fluindo. Mas olha, eu tenho certeza que se eu fizer isso, vai dar certo. Eu tenho certeza que se eu for para o lado esquerdo, olha, eu vou vencer. Vai ser coisa maravilhosa. Eu sei porque sempre aconteceu assim. Então eu sei como lidar, eu sei como fazer. Nós vamos lá, fazemos, e desculpa a expressão, quebramos o quê? A cara lá na frente. Por quê? Estamos nas nossas razões, e não nas razões de Deus. Estamos no que nós achamos o que é correto, e não o que Deus fala que é correto. Ele fala: as minhas razões. Nós não conhecemos o coração de Deus, as razões de Deus. Nós não conhecemos aquilo que Deus quer de nós. Nós achamos certas coisas, nós temos nossas próprias razões, o que nós acreditamos. E às vezes nós não estamos acreditando no que Deus está nos proporcionando. No que Deus quer fazer, que nós passamos, enfrentamos para depois conquistar. Nós queremos apenas saber das nossas razões. Somos pessoas cheias de razões, desde pequeno, né? Nós queremos sempre fazer a nossa vontade. Nós queremos sempre fazer aquilo que a gente quer. Eu tenho meu filho, vai completar 1 ano mês de abril já, e já está achando que sabe a verdade. Já sabe já que se pegar alguma coisa, se você brigar com ele e falar que não pode, já fica chateado. Por quê? Ele quer fazer o que ele quer, as razões dele. Ele acha que colocar um dedo na tomada é o certo. Ele está na sua razão de achar que aquilo ali é o correto a se fazer. E fica chateado se falar que não pode. Nós somos assim às vezes, não somos? Às vezes estamos no nosso perigo. Coisas terríveis vão acontecer se nós formos por aquele caminho. Deus está tentando alertar: olha, não faça isso. Isso não é bom para você. Essas coisas você não deveria estar fazendo. Vai por outro caminho. Mas nós achamos que na nossa razão, no nosso achismo, aquilo dali é o certo. E nós vamos lá e fazemos. Nós deixamos de dar ouvido às palavras de Deus. Nós deixamos de dar ouvido às razões de Deus. Nós deixamos de inclinar o nosso ouvido para ouvir o que Deus tem a falar. E começamos a dar ouvido somente a nós.
nós começamos a andar somente por um caminho que nós achamos que nós devemos andar. E desistimos. Começamos a andar por um caminho que não vai nos levar a lugar nenhum. Mas você fala assim, eu estava na igreja, eu estava fazendo conforme a vontade de Deus. Será mesmo que você estava? Ou você estava na igreja fazendo a sua própria vontade, achando que Deus estava te guiando? Porque, lembra? Atenta para as minhas palavras. Lembra de Jeremias? Eu velo sobre a minha palavra, para que ela se cumpra. Então, se Deus te deu uma palavra, Ele vai cumprir na sua vida. Não tem como você seguir o caminho de Deus, andar no caminho do Senhor, fazer a vontade do nosso Pai Celestial e as coisas derem errado para você. Mesmo que seja difícil, você lembra dos discípulos no mar da Galileia? Ele falou, olha, vai, atravessa para o outro lado. Vai lá, meu filho, atravessa para o outro lado. Vão lá vocês. Mas como é que eles estavam? Chegou a tempestade, tremeram. Chegou a situação, desanimaram. É assim que nós estamos às vezes. Deus falou, olha, vai que vai se cumprir. Mas não, Senhor, aquilo dali é difícil. Eu tenho outro caminho aqui, ó. Eu vou ensinar para você. Né? Tem gente que quer ensinar a Deus como é que tem que fazer, né? Eu vou ensinar para o senhor aqui porque tem outro caminho melhor, tem outro caminho mais fácil. Tem outro caminho que se eu for por aqui, vai ser muito melhor para mim, vai ser muito mais fácil. E Deus está falando, olha, é por aqui. É por outro caminho. Porque aqui eu vou estar. Não há caminho difícil quando você está com Deus na sua vida. Não há tempestade. Não há tempestade que possa te parar, não há situações que possam te deter, porque nada pode parar o nosso Deus. Se nós estamos do lado dele, então nada pode nos parar. Mas nós temos que estar de quem? Na razão de Deus, na vontade de Deus. E não nas nossas vontades, nas nossas situações. Jesus fala para eles, ó, vai e atravessa. E a palavra o quê? Se cumpre. Ela não volta. Ela tem que se cumprir. A palavra do Senhor se cumpre. O verbo se fez carne, não foi? A palavra se fez carne, habitou entre nós. A palavra Jesus habitou entre nós. Então ele diz que fala, ó, vai e atravessa. Vai lá e faça. Então ela o quê? Ela tem que se cumprir. Então ela tem que se cumprir também na nossa vida. Se ele guarda essa palavra, se ele vela essa palavra para se cumprir. E ela vai se cumprir, amém? Eu quero ver um povo animado, amém? Então ela vai se cumprir na sua vida. Creia, acredite, tenha fé em Deus. Que Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história. Mas Ele só muda quando nós começamos a acreditar, a ter fé. Senão as situações não vão mudar. Senão as situações da nossa vida vão continuar sempre da mesma maneira, sempre do mesmo jeito. Você vai reclamar com Deus, mas a minha vida não muda. Será que não é eu ou você que tem que mudar primeiro? Será que não é nossas situações, o nosso achismo, a nossa razão que tem que mudar? Porque a fé, aos olhos humanos, é impossível de acontecer as situações. Aos olhos humanos, é impossível essas coisas acontecerem. Mas aos olhos da fé, aos olhos de Deus, nada é impossível. Qual é a razão que nós estamos olhando? A de Deus ou as nossas? Nós estamos olhando com o olhar da fé ou com o olhar humano? Aos nossos olhos, aquelas situações não vai acontecer. Aos seus olhos, aquilo que você espera que aconteça não vai acontecer. Mas aos olhos de Deus, tudo é possível para aquele que nele crê. Tudo é possível quem crê no Senhor, quem acredita, quem tem fé. Nós temos que acreditar em Deus. Nós temos que acreditar que Deus pode fazer algo tremendo na nossa vida. Ele vai sempre estar conosco. Ele vai sempre estar com você. Não importa a situação. Ele mandou fazer, vai e faça. Não duvide no seu coração. Não duvide na sua vida, porque Deus vai fazer. Ele quer fazer na sua vida algo grandioso. Algo maravilhoso, algo que você talvez não espera. Situações têm passado na sua vida que você fala assim, mas por onde que eu vou agora? Qual é a saída?
Jesus é a saída. A palavra dele é a saída. Ele abre porta e fecha a porta quando quer. Ele pode abrir uma porta enquanto você menos imagina. Mas, aos olhos humanos, as coisas não vão acontecer. Aos olhos humanos, as coisas não irão para frente. Na minha razão, eu continuo sofrendo. Na minha razão, eu continuo achando que nada vai ajeitar. Eu continuo achando que nada vai para frente. Na minha razão, eu continuo sofrendo nas situações que vêm até mim. Essa é a minha razão. A minha razão é que eu nasci num lar muito pobre e vou continuar vivendo o pão que o diabo amassou. A minha razão às vezes fala isso. A minha razão é que eu sou um fracassado. Mas qual é a razão de Deus sobre você? O que Deus acha sobre você? Ou você acha que Ele entregou o seu Filho unigênito, o único, para que você sofresse, para que você vivesse dias ruins e todos os dias sejam ruins? Lembra? Nós podemos passar por tempestades, situações ruins? Podemos e vamos. Mas o sol brilha para todos. O sol vai brilhar. As coisas vão se acertar, as coisas vão fluir. Porque Deus está conosco. Ele tem que ser a nossa razão. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Acredite, creia em Deus. Confia os seus caminhos ao Senhor. Você vê que Ele fala, ó, não se deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. Porque quem acha saúde para o seu corpo. É como saúde para o seu corpo. Você está triste, está chateado, deixa Deus te guiar, que aquilo dali te fará bem. Aquilo dali te trará paz, te trará ânimo, vai te trazer felicidade. Porque se você olha somente com seus olhos carnais, você não sabe qual é a saída que você tem que pegar. Qual é a saída que você tem que ir. Porque a sua vida vai ficar paralisada. Mas Deus tem um caminho certo para você. Deus tem um caminho melhor para nós. Nós temos que acreditar em Deus, confiar em Deus, ter fé em Deus. Porque Ele vela sobre sua palavra para se cumprir. Ele guarda a sua palavra. Ele vigia a sua palavra. E a sua palavra tem que se cumprir em nós. Amém? Quer ver algo interessante para nós encerrarmos? Lucas capítulo 10. Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10, 17. Jesus aqui mandou 70 discípulos numa missão. Lembre-se que os 12 discípulos eram os mais próximos, mas tinha muitos mais discípulos, pessoas ali que acreditavam e faziam a obra de Deus, de Jesus naqueles tempos. E Jesus mandou 70 para fazer a sua obra, indo nos lugares, fazendo a obra de Deus. No versículo 17, mostra eles voltando a Jesus para falar com ele o que tinha acontecido. Diz o seguinte: e voltaram os 70 com o quê? Com o quê? Alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu.
Eis que dou poder para pisar em quê? Serpentes e o quê? Escorpiões e toda a força do inimigo, e nada o quê? Vos fará dano algum. Você acredita que você é um discípulo de Jesus? Porque nessa época aqui tinham 12, começou com os 12. E foram assim, muitos mais discípulos aderindo ao cristianismo, a Jesus, a aceitar que Jesus era o único Salvador da nossa vida. E começaram assim, a cada vez mais pessoas, seguidores de quem? De Jesus. E nós até os dias de hoje somos o quê? Seguidores de quem? De Jesus. Você acredita que Ele morreu por você naquela cruz daquele Calvário? Se você acredita, você também é um seguidor de Jesus. E é tanto que Ele falou, ide e fazer o quê? Discípulos, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ide. E eles foram. E cada um de nós hoje estamos fazendo também. É sua missão também falar de Deus para aquele amigo do trabalho, para aquele amigo, seu familiar. É sua missão também falar. Falar do amor de Jesus, do poder de Jesus. E aqui ele está falando, olha, eles voltaram encantados. Por quê? Eles foram e até os demônios obedeceram. Até Satanás se dobrou perante eles, porque eles usavam o nome de Jesus. E Jesus está aqui falando o seguinte, olha, eis que eu dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Satanás tem feito dano na sua vida? Porque se a palavra do Senhor diz o seguinte, Jesus fala assim, olha, eu dei poder a vocês. Eu dei poder para você. Você que é meu discípulo, você que me segue, você que acredita que eu morri por você, que eu sou o Cristo, o Salvador, que eu morri pelos seus pecados, te dei a paz, te dei a salvação, eis que eu te dou poder. Use o meu nome para expulsar os demônios da sua vida. Use o meu nome para curar os enfermos. Use o meu nome para o quê? Pisar em serpentes e escorpiões. Por quê? O diabo não vai poder atingir você, porque o poder de Jesus está na sua vida, é muito maior. E ele deu a palavra de Deus para o quê? Para se cumprir na sua vida. Eu te dei poder, nada vos fará dano algum. Mas você acredita nisso? Ou lembramos de Provérbios. Qual razão você está indo? A sua razão de achar que você não é capaz? Ou a razão de Deus que entregou o seu filho para que tudo aquilo que acontece na sua vida pudesse acontecer, mas não tem nada acontecendo. Por quê? Nós estamos na nossa razão. Em qual razão você está? Na razão de Deus ou na sua razão? Jesus nos deu poder. Jesus, no seu nome, nos deixou o poder para pisarmos serpentes e escorpiões. O mal não fará dano algum na nossa vida, se nós usarmos o poder que Jesus nos deixou. Qual é o poder que Jesus nos deixou? A palavra dele, o nome dele, deixou para que nós usarmos. Jesus, em nome do Senhor, a minha vida não será mais a mesma. Eu não posso viver essa vida de mediocridade. Eu não posso viver essa vida que as coisas não acontecem. Eu preciso levantar, eu preciso erguer. É assim que você faz. É assim que você começa a usar a razão de Deus. Qual é a razão de Deus? É a fé. Que você talvez não acredita na razão de Deus, porque aos seus olhos são impossíveis, mas aos olhos de Deus tudo é possível. Comece a acreditar em Deus. Comece a usar o poder de Deus na sua vida. Comece a entender o que Deus quer e espera de você. Alinha seus caminhos aos caminhos do Senhor. Às vezes nós queremos que Deus venha para o nosso lado, né? Nós queremos fazer a nossa vontade. Não, se Deus quiser, Ele vem. Eu estou aqui andando aqui, eu vou na igreja, tudo bem, mas se Deus quiser, Ele vem comigo. Não, é você que tem que ir. É você que vai ao encontro do Senhor. É você que vai na razão de Deus. Você que começa a ouvir a voz de Deus e começa a praticar o que Ele falou. Porque aí sim as coisas irão bem. Você vê que Ele fala, olha, nada vos fará dano algum.
Nada jamais vai poder te parar. Quando você coloca o nome do Senhor Jesus na sua vida e começa a acreditar, a ter fé que Ele pode fazer o impossível na sua vida, aí nós começamos a acreditar e as coisas começam a acontecer. Faça um teste na sua vida. A partir de hoje, comece a colocar as coisas. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. E você ainda vai contar testemunhos aqui ainda. Que Deus vai fazer na sua vida. Comece a usar, acredite. Não tenha medo. Não vá pela sua razão que você acha que é certa. Vai pelo que Deus falou que ia se cumprir na sua vida. Ele falou, ide. Vai e faça. Comece a fazer o que Deus mandou na sua vida. Todos nós temos um chamado de Deus. Comece a cumpri-lo. Comece a deixar Deus agir na sua vida. É uma briga com Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas aqueles que acreditam em Jesus, esses não vão jamais cair para Satanás. Esse jamais Satanás irá tocar. Ele não pode tocar, porque o poder de Jesus é muito maior. Satanás fica ali, olhando, observando, tentando achar uma brecha. Mas quem tem Jesus no coração não tem brecha nenhuma. Quem tem Jesus na sua vida não dá brecha para Satanás agir. Porque esse que tem Jesus está com a força de Deus. E nada vai poder parar ele. Mas somente quem tem Jesus no seu coração. E agora, para nós encerrarmos, Mateus capítulo 7. Está aí pertinho, Mateus 7. Mateus 7. Mateus 7, 24. Aqui é uma história que o próprio Jesus está contando, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre o quê? Sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha que Jesus está falando, desde o princípio ele falou isso. Olha, se você está alicerçado nas palavras do Senhor, se você estar com a sua vida em Deus, você será como um homem prudente. Você vai estar firmado numa rocha. Quem é essa rocha? Jesus. A palavra, o verbo se fez carne, habitou entre nós. E esse Jesus será o seu alicerce. Toda casa precisa de um alicerce, não precisa? Para ela se manter em pé durante as situações. Você vê que ele fala aqui, ó, a mesma coisa que aconteceu com um, aconteceu com o outro. Mesma coisa que aconteceu, que desceu a chuva e correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, aconteceu para os dois. Mas qual caiu? Aquele que não estava firmado na rocha, na palavra. Como é que você tem você na sua vida quando vem a situação adversa? Quando as coisas sopram, parece que está vindo uma tempestade. Como é que está na sua vida quando acontece isso? Você já se desespera. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Não. Como é que você reage? Porque quem está com o coração firmado na rocha, quem está com o coração firmado na palavra, esse não tem medo algum. Por mais que você se ache fraco. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? A minha graça te basta. Por quê?
o seu poder se aperfeiçoa o quê? Na minha fraqueza. Eu estou fraco, mas quando eu estou fraco é porque eu estou forte. Por quê? Quando eu falo assim, ó Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor, o meu Deus, a minha rocha, aí sim, o Senhor pode me dar força para conseguir. Aí sim Deus começa a agir na sua vida. Quando nós achamos, não, eu sou forte, eu consigo. Eu vou sozinho porque eu sozinho eu consigo. Está igual o homem prudente. Colocou sua casa sobre a areia. Achou que sozinho ele ia conseguir. Mas ele esqueceu o quê? Da rocha. Não se esqueça da rocha que é Jesus na sua vida. Coloque Jesus dentro da sua vida. Que aí sim, quando vier as situações, lembra de Jeremias? Eu velo sobre minha palavra para que o quê? Se cumpra. Ele quer cumprir a palavra dele na sua vida. Mas você tem que estar firmado na palavra do Senhor. Você tem que estar firmado nas coisas de Deus. Edifica a sua vida sobre a rocha que é Jesus. E creia, e acredite, tenha fé. Por mais que você esteja falando, não, eu sou fraco. Não, você é forte, porque Deus te dá força. É na sua fraqueza que Deus começa a agir. Mas porque você coloca Deus à frente. Comece a colocar Deus na frente da sua vida. Comece a colocar Deus na frente da sua família. Comece a colocar Deus na frente dos seus negócios. Coloque Deus na frente de tudo na sua vida. E aí sim Ele vai começar a agir. E as coisas serão maravilhosas. Por mais que a chuva forte venha, por mais que o vento venha, a tempestade venha, eu estou firmado sobre a rocha. Pode combaterem contra mim. Lembra que Jesus falou lá em Lucas 10? Olha, Satanás, eu vi ele cair do céu, mas eu dei poder a vocês, para vocês irem e pisar, e nada vos fará dano algum, porque você está firmado sobre a rocha, sobre a palavra. E essa palavra, Deus vela para se cumprir. E Deus quer cumprir na sua vida. Amém?